Oi, pessoal! Vamos trabalhar hoje com o desenho arquitetônico. Eu estou anexando lá um PDF com uma planta real de um espaço real, tá? De uma construção real. E nós vamos trabalhar na nossa folhinha, então, organizando a representação desse espaço, tá? Então, assim, vocês vão pegar a folhinha com margem e selo. Se vocês não tiverem, façam a margem, deixem um espaço para o selo, tá? E aí, como que vocês vão organizar essa folha? Vocês vão trabalhar aqui para deixar um espaço para o corte, aqui outro corte, aqui a planta, certo? Então, como é que a gente faz? Vocês vão deixar um espacinho das margens, né? Não encostem, pode ser 1 centímetro. E aí, vocês vão trabalhar aqui com uma altura de 2,60 na escala de 1/50, que é a que a gente vai começar a trabalhar, tá? Então, assim, vocês vão montar os 3 quadros e depois vocês vão trabalhar em cima da planta aqui. Aqui vocês vão trabalhar 8 metros por 2,60, vão fazer só o quadradinho. Aqui também, 7,40 por 2,60, alinhados, tá? E aqui vocês vão trazer a planta. Então, a planta tem 8 alinhado aqui por 7,40, tá? Então, assim, nós vamos trabalhar aqui a planta baixa com 1,50. Eu vou tirar a fotinho para vocês, né, do exercício, para vocês terem todas as medidas. Vocês vejam lá na planta original, né, do empreendimento, que tem algumas medidas que elas não estão colocadas ali. Então, sempre que vocês receberem uma planta de um empreendimento que ainda não está acabada, ou que já esteja acabada, vocês precisam medir. Se não estiver acabada, vocês vão esperar o empreendimento terminar para conferir as medidas e realmente afirmar que aquelas medidas são as que existem. Quando ele é terminado, a gente vai lá, tira as medidas, enfim, e ajusta o projeto, tá? Nunca projetem só em cima de uma planta. Sempre projetem indo até o local e tirando as medidas, porque o projeto nem sempre está de acordo com as medidas que estão lá no empreendimento, tá? É muito normal não baterem. Então, a gente precisa tirar lá. Mas, enfim, aqui para o nosso trabalho didático, então, eu estou colocando para vocês algumas medidas que lá não tem, certo? Esses xizinhos aqui, ó, né, a gente chama de shafts. Então, são espaços, são buracos que a gente não vai usar, onde estão as tubulações, certo? Então, a gente tem aqui um apartamento de um dormitório, né? Aqui nós temos a porta de entrada sempre com 90 centímetros, tá? Então, isso chama-se código de obras, né? A gente precisa. E aqui vocês vejam um apartamento bastante pequeno que utiliza as medidas mínimas. Então, a gente tem portas de sanitário com 60, a porta do dormitório com 70, isso é realmente bastante pequeno, tá? Inclusive aqui o box trabalhado na medida quase mínima também. Então, hoje, empreendimentos mais populares, vocês vão ver que essas são as medidas corriqueiras, tá? E que é um desafio para a gente poder trabalhar, então, colocando tudo que precisa. Então, nós temos a entrada, né, a porta principal, aqui sala de estar e jantar, aqui uma sacadinha, né? Aqui são buracos, né, para colocar as instalações dos ar-condicionados. Aqui a gente tem cozinha e lavanderia juntos, lavabo, aqui a gente tem uma churrasqueira, o banheiro, então, do dormitório, tá? Aqui é janela, aqui é porta, janela e aqui é janela, certo? Não é obrigatório ter ventilação nos banheiros, né? A ventilação natural, iluminação natural. A gente pode trabalhar isso com os dutos, com exaustores, que é o que vocês veem lá na planta original, tá? Enfim, né? São algumas coisas que não são exigidas por lei. Aqui, nós vamos trabalhar com as lapiseiras. Primeiro, vocês vão montar tudo com a 03. Tudo, absolutamente tudo, desenhe tudo com a 03. Não precisa colocar as medidas por enquanto, tá? Se quiserem colocar e fazer como eu estou aqui, exatamente como eu fiz aqui, tudo bem. Mas depois a gente pode, a gente vai trabalhar isso com calma quando a gente terminar os cortes, tá?
Então, eu prefiro que agora vocês não coloquem as medidas para que não fique muita informação, certo? Se houver aí uns latidinhos de cachorro, eu peço desculpas, mas faz parte, né? Bom, então a gente trabalhou tudo com a 0,3, vocês vão montar tudo com a 0,3. Depois, nós vamos passar a 0,7 somente nas paredes, que são essas estruturas mais fortes que vocês estão vendo aqui, tá? Então, só parede com a 0,7. E depois, com a 0,5, nós vamos trabalhar só as esquadrias. Então, esses risquinhos aqui do meio, esses risquinhos aqui da porta-janela, aqui eu fiz uma porta-janela de correr, como vocês têm lá na planta original, aqui nessa janela e nas portas, tá? Certo? Sempre façam aqui a trajetória das portas com o compasso, porque quando a gente for colocar, então, os mobiliários, fica mais fácil da gente dimensionar, certo? Uma outra coisa que vocês vão observar lá, isso aqui são pilares, né? O que vocês têm lá em vermelho. Então, a gente não pode mexer nesses pilares. Aqui eu otimizei, né? Teriam que ser medidos lá, mas aqui eu dei uma otimizada, né? Este aqui vem neste alinhamento aqui, né? E faz esse fechamento aqui. Aqui ele tem 25 por 1, né? E os outros não aparecem. Mas, enfim, então, assim, dei uma otimizada nas medidas, né? Aqui, por exemplo, lá não aparece, então eu estipulei que seja 2. Tem algumas coisas que a gente tá... Aqui também a churrasqueira lá não estava aparecendo, coloquei 65 para vocês terem uma boa medida para colocar aqui os equipamentos, enfim, né? Mas, né, no caso, nós teríamos que ir lá para medir, para ver se e conferir essas medidas quando estivéssemos realmente executando o projeto, tá? Então, assim, o trabalho de vocês hoje é montar essa estrutura, né? E trabalhar em cima desta planta na escala 1/50, de acordo com este modelo que eu estou colocando aqui para vocês, né? Que eu fiz agora. E o modelo que vocês estão recebendo lá da construtora, tá? Então, realmente, a gente conseguir fazer isso. Um outro detalhe aqui, ó. Aqui são peitoris, tá? Então, eles continuam na 0,3. E aqui não tem peitoril, porque isso aqui é uma porta. Então, a gente só tem uma linha aqui de piso, porque provavelmente esse lado aqui é um pouquinho mais baixo do que esse, né? Por causa de chuva, etc. Porque aqui ainda ele não está fechado, tá? E aqui a gente tem peitoril também, certo? Então, acho que é isso. Qualquer dúvida, estarei lá das 7 às 22h20 para tirar as dúvidas de vocês, tá bem? E... é um trabalho um pouquinho mais minucioso, né? Então tenham cuidado, cuidem para não borrar a folha, né? Façam com calma isso aqui, observem bem, vejam se tem todas as medidas, se vocês estão entendendo tudo, né? A gente precisa primeiro entender o que a gente está fazendo, analisar, observar, ver bem o que a gente está fazendo, tá bom? Então, bom trabalho!